Fala, coração! Então é Natal. Estamos aqui para a última aula de literatura do ano de 2024. Escolhi dois contos de Natal, dois autores, dois escritores paulistanos. Mário de Andrade com o conto Peru de Natal, Lígia Fagundes Telles, Natal na Barca. Vamos lá? Então, coração, Peru de Natal. Está dentro do livro Contos Novos, do Mário de Andrade. Livro que foi publicado póstumamente. Ele morreu em 1945 e o livro foi publicado em 1947. Neste livro há 9 contos, 4 deles narrados em primeira pessoa, pelo mesmo narrador protagonista, que é o Juca. Este Juca, identificado como uma espécie aí de alter ego do Mário de Andrade. Então são narrativas um tanto quanto autobiográficas. Vejam aqui o início do texto Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nosso, ou seja, é um pai nosso. De certo modo, apesar de termos aqui algo que é autobiográfico, também, coração, a gente vai ter algo que é o quê? Arquetípico. Algo que é, portanto, universal, de valor universal. O pai é nosso. Nós, quem somos nós dentro do conto do Mário de Andrade? Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Famosa família de classe média. Mas sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Por que faltou isso para essa família? Qual seria o motivo? Tá aí o motivo, né? Opa, foi rápido demais. O pai. Esse pai que morreu 5 meses antes do Natal, deixa eu sair aqui do logo, né? Fiquei maior, não era essa a ideia. O pai dele, como é que ele, Juca, narrador em primeira pessoa, narrador protagonista, vai caracterizar o pai? Ser desprovido de qualquer lirismo. Por oposição, quem vai ser o Juca? O poeta, o artista, o lírico por excelência. O pai, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre. Meu pai sempre fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Quem vai ser o Juca? O prazer. Natureza cinzenta de meu pai. Enquanto o pai é o princípio de realidade, o Juca é o princípio do prazer. Pensando aí na teoria freudiana, né? A gente poderia fazer essa associação. Então, se o pai é cinzento, o filho é exatamente o oposto, é o colorido. Ele busca o colorido da vida, dar cor para a vida. E aí falando sobre o luto que a família faz. A obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, a gente já percebeu aí, né? São comportamentos completamente opostos, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor. Então, o Juca resolve ter uma daquelas ideias de maluco. A ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. E aqui, gente, um trecho que vai remeter a outro conto do mesmo livro. São todos contos autobiográficos. O Tempo de Camisolinha, que fala da primeira infância. O Vestida de Preto, que vai ser citado agora, mais ou menos por volta dos 10 anos. Frederico Paciência,
quando ele era um adolescente dos seus 14, e aqui no peru de Natal, que ele tem por volta dos 19 anos. Desde o beijo às escondidas numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco. É doido, coitado. Então, volto a insistir, né? O Juca é o princípio de prazer. Quem vai ser a tia velha? A repressão. Quem vai ser o pai? Natureza cinzenta. Então, enquanto o pai e a tia velha representam aí um superego castrador, esse Juca é o princípio de prazer, é aquele que busca as loucuras, é aquele que vai querer colocar algo colorido na vida das pessoas. Até porque ele é o artista, né? O Mário de Andrade, além de poeta, além de escritor, ele também, né, músico, professor de piano, tá? Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles. Já se imagina, ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas depois da missa do galo. Ele não quer isso. Ele não quer mais a ceia do tipo do pai dele. Ele quer uma ceia nova. Os contos são novos. Então o Juca quer iniciar um novo tempo naquela família. Bom, no Natal quero comer peru. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães, 3 com minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Vejam, por oposição, né? Aquele pai, aquele sistema patriarcal, o poder do pai, ele coloca aqui 3 mulheres no papel de 3 mães. A mãe, de fato, a tia que vive com eles e a irmã. Então ele quer agradar essas 3 mulheres. Minhas 3 mães, 3 dias antes, isso naquelas ceias de sempre, já não sabiam da vida se não trabalhar. Trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. A parentagem devorava tudo e, indo embora, levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Ou seja, elas só trabalhavam. Elas não usufruíam e elas trabalhavam para servir os outros. Então as 3 mães, as 3 mulheres, estavam sempre ali no papel de servir os outros, servir a família. E agora ele quer inverter esse processo. Esse é o objetivo dele nesse Natal. Tudo bem? Por isso que ele fala que ele quer comer peru. Chegou o dia, ou melhor, chegou a noite de Natal, a ceia de Natal. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso. Nosso está nos incluindo aí, ó, arquetípico de qualquer família. Mais maravilhoso Natal. Estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova. Olha a ideia. Contos novos. Os novos aqui são modernos, são modernistas, mas não só. É uma nova mentalidade, é uma nova visão de mundo, é uma nova forma de entender a realidade que o Peru vinha imprimindo na família. Aquele Peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade, é a grafia que ele usa no livro, abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Olha agora o que eu sublinhei. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Deus, Pai. Jesus, Filho. Opa! O que é Natal mesmo, coração? Natal é nascimento de Cristo. Tudo bem, coração? Olha a trindade aí. Fugiu do catecismo? Pai, Filho e Espírito Santo. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre, olha agora, digno do Natal de um Deus, digno do nascimento de um Deus. Morre o Deus Pai e fica o Deus Filho. Nasce o Deus Filho, nasce um novo tempo naquela família. É isso que ele está buscando. Então aqui, né?
A lei do pai é aquela que prevalece no Antigo Testamento. Bíblia dividida lá, Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus Pai. É o decálogo, são os 10 mandamentos. Isso pode, isso não pode. É a lei, é a Torá dos judeus, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Novo Testamento, o que tem de novidade ali? O nascimento de Jesus Cristo. É essa a ideia do Natal, né? Celebrar o nascimento de Cristo. Quem é o Cristo, coração? É aquele que vai surgir. A vida social do Cristo começa nas bodas de Caná. Bodas, casamento. É uma festa de casamento. Qual é o primeiro milagre dele? Transformar água em vinho. Ou seja, é aquele que está na festa, é aquele que celebra junto com seus apóstolos, pescadores, pessoas do povo, pessoas humildes. É totalmente diferente agora o Deus novo, o Deus Filho do Novo Testamento do que era aquele Deus Pai do Antigo Testamento. Quando que ela havia de imaginar a pobre? Quem? A mãe dele. Que aquele era o prato dela. Lembrem, a mãe sempre servia os outros e comia o que sobrava. Agora, o primeiro prato, o principal, né, o melhor, era o prato dela. Da mãe, mãe com M maiúsculo, olha a mãe arquetípica, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, ele quer servir as 3 mães, as 3 mulheres. Entrou no refrão de lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. É que o pranto evocara por associação a imagem, olha agora, indesejável de meu pai morto. Essa luta entre o pai e o filho também remete, né, à mitologia grega. Tudo bem? Você lembra lá, né? O Cronos que tira o poder de Urano, Zeus que tira o poder, né, de Cronos. Tudo bem, coração? Então, para o filho chegar ao poder, ele tira esse poder do pai. É o que a gente está vendo aqui, né? Metaforicamente, simbolicamente, né? Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal, Natal de todos. Fiquei danado, porque de novo vai ser aquela coisa o quê? Triste, sem graça, cinzenta. Olha lá, o desmancha prazeres. Ele está desmanchando os prazeres ali da família toda. Então é a luta entre os 2 mortos, o pai e o peru. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, olha agora, uma censura. Censura, na psicanálise freudiana, é o superego, é a castração. Lembrou da tia velha? Isso, é a mesma ideia. Transforma algo bonito no pecado. Uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascido. O peru está simbolizando essa nova vida, essa nova relação amorosa entre os familiares. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Como é que ele vai conseguir vencer essa luta? Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Papai lá no céu há de estar contente. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam peru com sensualidade. Quando o pai vira uma estrelinha no céu, ele foi sublimado. Subiu aos céus, foi sublimado, sublimação. Virou totem
virou uma referência, virou uma lembrança, virou uma memória, foi lá para a terceira margem do rio. Ele não está mais entre nós. Perceberam? Ele foi lá para o outro lado. E agora? Agora todos vão comer o peru com sensualidade, ou seja, a vida material, pisando numa das margens do rio. O único morto ali era o peru. O pai não está mais presente. O pai virou lembrança, virou memória. Caiu, né, naquela terceira margem da transcendência, da eternidade. O Peru está dominador, completamente vitorioso. Lógico, quem é que está vitorioso? O Juca, o filho. É a nova lei. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos. Qual é a ideia do Cristo no Novo Testamento? O amor ao próximo. Beleza, coração? A tamanha falta de egoísmo me transportar o nosso infinito amor. Então mudam as relações ali entre os familiares. Então não é mais aquela questão patriarcal, o pai manda, todo mundo tem que obedecer, as mulheres servindo. Mudou, né? Mudou tudo. Então aqui, ó, o nascimento de uma nova era. É isso que está celebrando o Natal aqui nesse conto do Mário de Andrade. Maravilhoso, né? Eu gosto muito. E aqui, coração, estou trazendo, né? Lígia Fagundes Telles vai entrar aí na próxima lista da FUVEST com o livro As Meninas. Lígia Fagundes Telles, que viveu quase 100 anos, né? Então tá aí, faleceu com 98 anos, grande escritora, também paulistana. Esse conto foi publicado em 1958. Pouquinho depois, né, do Mário de Andrade. Nesse conto, narrador também em primeira pessoa. Não tem nome. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e que me sentia bem naquela solidão. 4 passageiros estão onde? Olha o título, na barca. É uma barca, é uma travessia. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, quem era? Um bêbado esfarrapado que fica ali conversando com um vizinho invisível. Tudo bem? Com alguém que não existe. Tá? Personagem super secundário. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Ou seja, essa mulher é uma mãe. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Opa! Acho que vamos de novo aí para o mundo dos arquétipos. Tá bom? Essa figura antiga aí. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos, num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, adversativa, estávamos vivos e era Natal. Natal, nascimento. Lembrem que começa tudo em silêncio e treva e morte. Mas é Natal. E Natal é nascimento. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre. Mas Deus não vai me abandonar. Ela começa a conversar. A narradora, aqui vamos chamar de narradora no feminino, né? Só por influência da Lígia Fagundes Telles, ela começa a conversar com essa mulher. Ela que preferia ficar sozinha num canto. É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Ou seja, essa mãe que carrega uma criança doente nos braços já perdeu um filho. Subiu no muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou: vou voar, e atirou-se. A queda não foi tão grande, o muro não era alto, mas caiu de um jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Ou seja, essa mulher perdeu um filho com 4 anos e carrega outro filho doente no colo para fazer a travessia nessa barca. Era um menino tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. A última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços, e voou. Olha o que faz agora a narradora, o comentário. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali,
doente embora, mas vivo. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade, mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Ou seja, não dá para ficar indiferente, né? A conversa que ela está mantendo com essa mulher. Lógico, ela já vai se comovendo com a história. Eu estou, sentindo a mesma coisa, compaixão, sofrendo junto, simpatia. Patos do grego é sentimento. Simpatia é ter o mesmo sentimento que empatia. Você se comove com o sofrimento alheio. Por mais que ela não quisesse, ela está se envolvendo com a história. E aí ela usa essa imagem, né, dos vasos comunicantes. Aquilo que o outro está sentindo, eu também vou sentir. For uma loucura fazer a primeira pergunta, porque agora não podia mais parar. Meu marido me abandonou, ou seja, né, um filho morto, um filho doente e abandonada pelo marido. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora, só faltava isso, né? Além de tudo, a mulher é professora. Ia contando as sucessivas desgraças, até essa, com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perder o filhinho, o marido, ainda havia pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava, sem a menor revolta, confiante. A senhora é conformada. Tenho fé, dona, Deus nunca me abandonou. Olha o comentário. Gente, perdeu o filho, marido foi embora, e ela continua lá firme, acreditando que Deus nunca a tenha abandonado. Ali estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Olha o que a mãe da criança vai contar agora. O sonho. Então sonhei, e no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz, e vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tamanha a sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Ou seja, né, não dá para ficar indiferente a isso. Então a fé dela, né, como se ela tivesse um reencontro com aquele filho perdido. Fiquei sem saber o que dizer. Lógico, ela já está completamente envolvida, né? E aí, coração, olha lá, né? Quando a narradora fala sobre o rio, a travessia, né, nessa noite na barca, ela fala da água do rio que é muito gelada. Isso é uma imagem. Vai completar essa imagem, por isso que eu botei ali as reticências. Em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o chale novamente e voltei a olhar para o chão. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito. Mas ele estava morto. O importante agora, já, né, chegando do outro lado, na outra margem do rio. O importante agora era sair, fugir, antes que ela descobrisse. Óbvio, ela não quer, né, ter que se comover de novo diante da angústia, do sofrimento dessa mulher, de uma outra perda. Tudo bem, coração? E aí você tem, né, a mãe, a Pietà, que carrega o filho morto nos braços. Mas qual é a expressão da Pietà? Serenidade. Tudo bem? A mesma serenidade que tem, né, essa personagem aí, essa mãe, né? Olha lá, a água do rio é fria, né? Mas o que a mulher diz para ela, a mãe? Mas de manhã é quente, quente e verde. Acordou o dorminhoco. E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Inclinei-me. A criança abrir os olhos. Aqueles olhos que eu vira cerrados
tão definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face corada. Sob o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Natal, coração, nascimento, renascimento. Então, aquela que queria se isolar, ficar sozinha na dela, vê morte, vê frio. A outra mulher, essa mulher aí emblemática, né, com esse manto, essa figura arquetípica, enxerga a vida. Tudo bem? E a criança ali renasce e renasce, né, saudável, sem febre. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente. Verde e quente por quê, coração? Porque agora ela passou também o quê? A acreditar, a mudar a visão de mundo dela. Tudo bem? Então ela se envolveu por meio aí desses vasos comunicantes. Então, um belíssimo conto, né? Do envolvimento com o humano. É isso que a literatura traz. Relações humanas, humanidade. Olha o direito à literatura do Antônio Cândido aí, que eu estou lembrando o tempo todo. E para terminar, a minha mensagem de Natal aqui final, na nossa última aula do ano. Óbvio, né, coração? Se um dia eu fosse ator e estivesse num palco, eu ia querer fazer essa personagem aqui do Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, peça de teatro maravilhosa, é um alto de Natal pernambucano. Alto, do mesmo modo que o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. É uma peça de teatro de caráter religioso. É um Natal que acontece onde? No Recife, na região do Mangue, na região miserável do Mangue. É o Cristo que nasce ali. Severino sai do sertão procurando vida e no caminho ele só encontra a morte. Todos que morrem também se chamam severinos. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida. E aí, quando ele já está desanimado, quando ele já não vê mais sentido em continuar buscando, ele vai conversar com quem? Com seu José Mestre Carpina. José Carpinteiro. O seu José Carpinteiro é questionado. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte da vida? Se não há perspectiva de vida para ele, então que ele possa o quê? Se entregar à morte. E aí vem a notícia de que o filho do José Carpinteiro nasceu. É o Natal. E aí vem a resposta do seu José Mestre Carpina para encerrar a peça. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O nascimento do Cristo, o filho do José Carpinteiro, mesmo ali na miséria, na pobreza da região do Mangue, no Recife, faz com que o Severino continue lutando pela vida. Ou seja, né, coração, esse é o espírito do Natal, de nascimento e de renascimento, de um novo tempo, de uma nova visão de mundo, de uma nova, né, realidade, uma nova visão de amor, inclusive. Tá bom, coração? Então espero aí
né? Que vocês tenham um excelente Natal, um ótimo ano de 2025 para todo mundo aí. Aquele abraço. Fui. Valeu.